A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui é a Priscila Toso e eu vou ler o testemunho como título: Não se glorie ainda. 15 palácios de aprovação para se chegar ao céu. Esta revelação é do pastor Abraão Yacubo, do estado de Kogi, que vem de um grupo muçulmano e mais tarde se tornou um cristão e obteve a graça de Deus em contemplar o reino celestial. Esta revelação divina é intitulada Não se glorie ainda. Não significa simplesmente que seja sua busca e zelo em servir a Deus e ir para o céu. Não se glorie ainda com o significado de que o diabo não perdeu a esperança em ter você. O diabo ainda acredita que você pode cair daquela alta montanha de santidade e justiça. Enquanto você ouve esse testemunho, também tenha ciência de estar orando depois dessa revelação, pela graça especial do Senhor, para que nunca mais você possa perder sua glória celestial no céu. Você consegue imaginar o número de mortos por dia? No céu não há nem dia nem noite. Reflita sobre isso em comparação ao nosso próprio mundo. Um dia significa manhã e noite. No céu é sempre um dia muito bom. Apenas 5 pessoas conseguem ir para o céu, às vezes 3, 2 ou até uma pessoa. Às vezes ninguém de todos que morrem. Mas do outro lado, no fogo do inferno, a multidão que termina ali é como a areia da praia do mar. Como crente, em um momento de sua vida, você foi salvo e todos os seus pecados foram completamente perdoados. Depois de sua salvação, todos os pecados que você cometeu e não se arrependeu deles antes de morrer, tudo aparecerá na tela em sua frente. Eu nasci em uma família muçulmana em Yeima, estado de Kogi, na Nigéria. Meu nome é Abraão e o nome do meu pai é Yacubo. Meus irmãos são Karim e Lamidi. Eu sei que muitos de vocês já têm estado no trabalho do Senhor antes que eu nascesse. Esta manhã o próprio Deus se dirigiu a mim e disse explicitamente: Abraão, não comemore ainda. A mensagem que ouvi de Deus tocou profundamente meu coração. É sobre esta mesma mensagem de Deus que falaremos. Todos têm direito à morte e não à saída. A morte é inevitável. Eu vou morrer, todo mundo deve morrer um dia, e essa morte que estamos falando pode vir a qualquer momento. A morte me encontrou dentro de um veículo. Você deve primeiro saber que eu obtive misericórdia e obtive graça de Deus. Tantas pessoas de Deus e muitos ministros de Deus deixaram a Deus e não retornaram a Ele. Mas Ele me deu a graça e algumas outras pessoas como o irmão Sambo, Moisés, Mana, Cecília, etc., que deixaram este mundo e foram autorizados por Deus a ver tantas coisas no céu e no inferno. E mais tarde voltaram a esse mundo. Um homem de Deus me chamou para um reavivamento e eu fui. Deus operou milagrosamente nesse avivamento. Mas como eu estava voltando, minha mente estava dizendo: esteja preparado, você vai morrer. Mas eu disse: seu demônio que está falando comigo, o Senhor te repreenda. Eu não morrerei, mas viverei para louvar o nome do Senhor. Mas eu ouvi: Abraão, essa voz não é do diabo. Eu sou o único, o seu Criador. Esse veículo que você entrou estará envolvido em um acidente e você vai morrer. Portanto, esteja preparado para encontrar seu Deus. Um ponto de oração veio à minha mente e foi assim que aconteceu. Eu nunca orei assim antes em minha vida. Em nome de Jesus, todo o pecado da minha avó, os pecados que eles me conceberam e todos os pecados que cometi desde o dia em que nasci até esse momento, que me farão deixar este mundo sem merecer o céu. Ó Senhor, me lave com teu sangue e perdoe todos os meus pecados. Foi assim que continuei a orar. Assim que saímos da via expressa, o pneu do veículo explodiu. Meu povo no Senhor. O veículo deu uma cambalhota. Eu olhei para o outro lado, vi vários veículos parando ao longo da estrada. Quando o primeiro veículo deu cambalhotas e parou ao meu lado, de modo que afetou minhas costas e medula espinhal, eu ouvi um barulho das minhas costas e havia um ferro na minha frente pressionando meu peito.
e eu estava comprimido no meio. Eu estava gemendo de dor e chorando. Por favor, venha e me ajude. Por favor, venha e me carregue. Embora eu estivesse chorando por ajuda, as pessoas não estavam me ouvindo. Você ainda pode alterar seus caminhos e ainda pode implorar a Deus hoje. Mas o tempo está chegando, quando você estará conversando com as pessoas que estão ao seu lado. No entanto, elas nunca o ouvirão. Depois de algum tempo, consegui me soltar. Foi assim que saí do veículo. Eu vi algumas pessoas sentadas. Eu não sabia que havia sangue em cima de mim. Eu estava dizendo que nada aconteceu comigo, mas me disseram para ter paciência. Eu disse novamente, não há nada de errado comigo. E para você ter certeza de que não há nada errado comigo, deixe-me dar alguns passos e andar. Quando dei o primeiro passo, percebi que estava com vontade de correr. Comecei a correr. Alguém gritou, não o deixe cair. Alguém me agarrou e me deixou e deitou. Eu estava sentindo muita sede e gritando, por favor, me ajude, estou com sede. E um bom samaritano trouxe um pouco de água para eu beber, mas outra pessoa se opôs, dizendo, não lhe dê a água, porque se ele beber a água, certamente morrerá. Povo de Deus, aquela sede foi por causa da grande perda de sangue. Não se esqueça que o Salvador disse na cruz que estava com sede, a sede de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos para que não acabemos nossa jornada na modernidade e recebamos a recompensa das obras no fogo do inferno. Mais tarde, ouvi dizer que um homem e sua esposa, ambos eram médicos. Eles vinham de Ilorim e o Espírito de Deus ministrava a ele dizendo, um dos meus servos está naquele veículo. Rapidamente o leve para o hospital antes que ele morra. Ele veio e me levou para o hospital. Ele também pagou minhas contas médicas. Eu nunca o conheci antes. Eu estava no hospital tomando soro. Os médicos fizeram exames, mas eles sabiam que eu ia morrer. De repente, a uma velocidade muito alta, uma velocidade incontrolável, eu estava em um lugar que não há colina, nem montanha, nem água, nem árvore. É apenas uma terra plana, vazia. Meu espírito estava vagando e se perguntando, onde estou? O que estou fazendo aqui? Algumas pessoas estavam vindo de longe e elas se aproximaram gradualmente. Meu coração estava perturbado. Depois de algum tempo, alguém me tocou na parte de trás e eu perguntei, por favor, onde estou? E o anjo disse, filho do homem, você está morto. Você deixou o seu corpo. Eu vi minha sombra. Eu nunca liguei para minha sombra na terra, mas ela estava ali. E eu podia falar com ela. Mas como eu a ignorei na terra, ali ela também me ignorava. Como cristão, quando eu estava vivo, eu caí na presença do Senhor 5 vezes. Recaí 2 vezes quando trabalhava no escritório e 3 vezes como pastor. É possível também que você tenha retrocedido antes. Um pastor que está batendo em sua esposa, ele não retrocedeu? Aquele que defrauda a igreja ou o dinheiro público, ele não retrocedeu? Se você tiver um retrocesso de alguma forma, o Senhor está chamando você para voltar para a presença dele. Eu estava em um lugar onde há muitas pessoas mortas na fila. Eu não conseguia ver o fim. Eu era o último. Dentro desse minuto, quando olhei para trás, vi outras pessoas mortas que estavam se alinhando na fila. Eram mais de 5.000. Foi lá que descobri que há cerca de 5.000 mortes a cada minuto. Eu descobri que tudo ali é controlado remotamente. A jornada no caminho para o céu é a uma velocidade que você não pode controlar. Como você está indo em alta velocidade, você entra em uma sala. Dentro dessa sala, há uma tela muito grande. E estava mostrando nessa tela uma mulher que está deitada e uma criança estava saindo dela. Quando a criança está saindo, a minha sombra me perguntou, quem é esse que está saindo da mulher? Eu disse, eu não sei. Então a sombra disse, essa é a sua mãe e você saindo. Como você estava nascendo? E você verá como você cresceu. Você verá tudo até o ano que começa a sua responsabilidade.
Qual é o ano que você começará a prestar conta? É o ano em que as crianças entendem o pecado. E nesse mesmo ano, o céu começa a registrar e contar os pecados. A outra fila dos mortos, a minha sombra me segurou e disse: Filho do homem, a jornada agora é para a junção da separação. Nós dois decolamos em uma velocidade muito alta e de repente pousamos em um ponto onde havia muitas pessoas mortas na fila, em uma linha que você não pode ver o fim da fila. Todos os pecadores se movem com velocidade, aliás, com velocidade alta. Todos eles na mesma linha, nus e ofegantes. A sombra estava do meu lado direito. A sombra estava falando com sua boca e eu morto estava falando com a minha mente. A minha sombra estava discutindo, dizendo: Você se lembra de todas as coisas más que fizemos? Irmãos, vocês sabem por que os mortos não falam com a boca, mas com a mente? É porque a consciência não mente. Seja o que for que você tenha feito, sua consciência concordará com sua sombra. Em um ponto no tempo, a sombra ficou parada e disse: Filho do homem, eu não posso mais continuar com você nessa jornada. E eu quero ir e reportar tudo ao Criador, tudo o que você e eu fizemos na terra. Eu implorei dizendo: Por favor, não vá. E a sombra disse: Desculpe, aqui não há desobediência. É somente na terra que há desobediência. Imediatamente, simplesmente, ele desapareceu no ar. Os mortos estavam se movendo rápido o suficiente, mas os outros mortos começaram a empurrar, até que eles chegassem a um lugar com uma inscrição. Bem-vindo! Era o ponto de separação. Em um canto havia uma placa de sinalização com uma inscrição: Largo é o caminho que leva à destruição, e muitas pessoas estão passando por esse lugar. Do outro lado, também está uma inscrição dizendo: Estreito é o caminho que leva para a vida eterna, e poucos que conseguem alcançar. Do outro lado estava um espírito demoníaco muito alto, com dentes espalhados, olhos de fogo, seu cabelo é como o de um homem louco de muitos anos. Ele tem uma lança com ele, e tudo o que ele faz é com zombaria, receber pessoas no inferno. Há um anjo do outro lado. Ele tem uma coroa de ouro cercada de estrelas. Vestido com um vestido branco, refiro-me a um puro manto branco imaculado. Estava usando luvas, um cinto de ouro e sapatos dourados. Na testa dele havia uma cruz que era presa ao cinto. Tudo o que ele faz é dizer aleluia. Esse caminho estreito ao lado dele é tão pequeno que duas pessoas não podem se mover ao mesmo tempo. E você não pode ir com bagagem. De repente vi uma multidão que não pode ser numerada, sendo separados para o lado esquerdo. Todos aqueles que estavam indo para o inferno em multidões. Quando você chega àquela junção de separação e você se move para a esquerda, em direção ao inferno, aquela estrada larga é muito lisa. Mas, imediatamente, você se move na estrada da direita. Há muitos espinhos como pregos que parecem estar em toda parte. Não importa como você se move, você estará sempre pisando nos pregos. E quando você está na estrada que leva ao inferno em alta velocidade, e então você estará ouvindo o gemido e a agonia das pessoas no inferno. Alguns choravam e estavam cansados de chorar. Eu não fui para o inferno, mas me foi revelado isso no céu. Assim que você chegar no céu, tudo estará aberto para você e você entenderá facilmente. Nossa sabedoria aqui é a dos humanos, mas a do céu é a de Deus. Virando para o lado direito daquela junção de separação, eu me virei para olhar para aquele demônio do outro lado. Fiquei com muito medo, pois ele era muito intimidador e seu rosto era assustador. Mas virei para o lado direito e foi porque obtive misericórdia. Minha oração é pela graça de Deus e assim todos nós obteremos misericórdia. Eu estava seguindo o caminho estreito e havia uma grande muralha que era muito alta e não tinha fim. No caminho para o reino celestial, é o próprio Deus Todo-Poderoso que abre a porta. E era a mesma estrada estreita que eu estava seguindo. Há cerca de 15 salões ou palácios para passar antes de chegar ao portão do céu. O
pecado revisitado no salão da salvação. Enquanto ia, vi uma grande mansão com uma inscrição muito grande que dizia: Bem-vindo ao Palácio da Salvação. Seus pecados serão revisitados antes que você possa prosseguir. Eu encontrei tantas pessoas mortas lá, tremendo muito. Nesse momento eu agora entendi a escritura em Isaías 33:14. Os pecadores em Sião estão com medo. O medo surpreendeu o hipócrita. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará em fogo eterno? Nós estávamos todos tremendo. Um anjo estava na frente muito longe de nós, com as mãos cruzadas. Assim que o nome de alguém é mencionado por exemplo, Abraão e Jacobo. E eu respondeu, Senhor. Uma voz veio do céu dizendo: Você foi salvo no ano tal, no mês tal, na semana tal, no dia tal, nessa hora, nesse minuto e nesse segundo. Todas as coisas que não consideramos na terra são levadas seriamente em consideração no paraíso. Então o anjo disse: Seus pecados serão revisitados antes que você possa continuar. E imediatamente, quando seu nome é mencionado, você se verá aos pés do anjo. O anjo virou seu rosto na minha direção. Havia um grande reflexo brilhante nos olhos do anjo. Seus brilhantes olhos flamejantes desceram gradualmente sobre todos os mortos que estavam em pé diante dele. E naquele momento, os mortos diante dele estavam gritando e chorando. Mesmo assim, o anjo não considerava o choro daquelas almas, mas olhava para nós com aqueles olhos flamejantes, da cabeça aos nossos pés. Do outro lado estava uma tela muito grande de televisão. Então o anjo olhou para a tela e imediatamente todos os pecados apareceram na tela. Não me entenda mal. Houve um momento em que você foi salvo e todos os seus pecados foram completamente perdoados. Mas após a sua salvação, todos os pecados que você cometeu e você não se arrependeu deles antes de morrer, aparecerão na tela. Quando seus pecados aparecerem na tela, todos os anjos gritarão e o chão vibrará. Por favor, ouça isso. O anjo agora lhe perguntará: por que você não foi purificado no sangue do cordeiro antes de chegar aqui? Essa pessoa estará suplicando: por favor, me ajude. O anjo balançará sua cabeça dizendo: é tarde demais. Olhe, meus irmãos, se você vai chorar, é melhor você chorar aqui na terra e agora. Então, se você quer se arrepender, é melhor você se arrepender agora. Lembre-se de que lhe disse que me desviei algumas vezes, mas eu me confessei de todos os meus pecados. A Bíblia diz: aquele que encobre seus pecados não prosperará, mas quem confessar e observar terá misericórdia. Provérbios 28:13. Imediatamente, quando o anjo diz: é tarde demais, um som repentino vem do alto, como um trovão dizendo: parta. Então uma tempestade levantará essa pessoa e o lançará no inferno. E a próxima pessoa é chamada. Nesse momento todo mundo treme porque você não sabe quem será chamado em seguida e o que acontecerá a tal pessoa. Mas certamente fiquei com muito medo de algo que consideramos muito importante aqui na Terra, que são os nossos títulos. Eu esqueci que eu era pastor. Irmãos, seja o que for na Terra, quando você chegar lá, você vai esquecer tudo o que você foi ou teve. Eles nem estavam chamando ninguém por título, nem mesmo pastores, reverendos, bispos, etc. Todos eram chamados pelo seu próprio nome. Porque o que quer que você seja na terra, isso termina aqui na terra quando você morre. O julgamento foi tão sério. Outro nome foi chamado e imediatamente um pecado foi descoberto na vida dessa alma. Então se houve parta, e essa pessoa foi para o inferno. Eles chamaram um homem de Deus, que estava entre nós ali, ministro, e ele estava derramando lágrimas. Esse homem era já velho. Ele foi pastor há 36 anos e era supervisor geral. Então o anjo olhou para ele da cabeça aos pés e disse: que pena. Quando ele olhou através da tela, vi que foi apenas um pouco de raiva que condenou este homem. O anjo gritou e disse: ó servo de Deus,
sobre todo o seu sofrimento. Por que você não se livrou dessa raiva? Por que você não se lavou com o sangue de Jesus dessa raiva antes de chegar aqui? O homem idoso estava implorando, dizendo: por favor, foi o diabo, por favor, me ajude. E o anjo disse: se você vê o diabo, você pode enfrentá-lo? Disse o homem. Sim, eu posso. O anjo estendeu a mão e o diabo apareceu. Ele era muito alto e preto. Tinha longos chifres e usava uma roupa vermelha e preta. O anjo perguntou a Lúcifer: você conhece esse homem? Lúcifer disse: sim. E o homem de Deus começou a chorar novamente. Então Lúcifer disse: eu o conheço muito bem. Ele destruiu meu trabalho por um longo tempo. O anjo perguntou ao diabo por que ele não permitiu que o homem escapasse do espírito de raiva. O diabo encarou o homem e disse: é verdade que você sinceramente queria fugir do espírito de raiva que eu te impedi? Olha para mim, olha para as minhas roupas. Uma parte é vermelha e a outra é preta. E eu tenho muitas roupas. No dia em que te pedi a fugir do espírito de raiva, qual era a cor da minha roupa naquele dia? O velho homem estava confuso e estava olhando para a esquerda e para a direita. E de repente o diabo desapareceu. Após a partida de Satanás, de repente uma voz veio do céu com raiva, dizendo: parta! A tempestade veio e levantou o homem, e ele estava chorando em agonia, dizendo: por favor, ajude, por favor, me ajude. Imediatamente o homem foi enviado para o inferno, apenas por causa do espírito de raiva. Neste momento, quero que oremos. Se você sabe, você ainda se envolve em pecados, rancor, briga, raiva, não perdoa, tem vida imoral, fornicação, adultério, ou você diz mentiras ou qualquer tipo de pecado em sua vida. Se você pode lembrar de qualquer pecado em sua vida, diga a si mesmo: eu não vou me enganar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Havia uma mulher que foi chamada. Por favor, irmãos, quando for a hora de orar, eu gostaria que fizéssemos exatamente como essa mulher fez. Deixe-me dizer uma coisa antes de continuar a questão dessa mulher. Não foi quando aquela mulher chegou àquele lugar que ela obteve misericórdia, mas foi a maneira que ela implorou por misericórdia antes de morrer que a fez obter misericórdia. Foi quando ela estava na cama do hospital e quando lhe disseram que todos os esforços médicos tinham falhado, e ao ouvir essa informação, a mulher começou a pedir misericórdia antes de sua morte. Você pode me ouvir? Orar por misericórdia depois da morte não funciona. Misericórdia só funciona antes da morte. Duas coisas não podem afetar os mortos. Primeiro, oração. O período de oração acabou. Segundo, maldição. Não importa a quantidade de maldição em um corpo morto. Tudo é em vão. Todas aquelas orações que fazemos no cemitério ou colocamos cartazes, por exemplo, descanse em paz, são todas em vão. Quando um homem morre, esse é o fim. É aqui que você tem a graça. Aqui, na terra, você tem misericórdia. Aqui você tem favor e todo o amor de Deus. E todas as outras coisas são relevantes apenas aqui na terra. Mas imediatamente quando você sai daqui, segue o julgamento sem misericórdia. Vamos entender que não se trata de ser pastor, bispo ou qualquer outra posição na vida. Assim que você deixa este mundo, o julgamento está esperando por você. E assim como é designado ao homem morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. A mulher de quem eu estava falando, ela estava tremendo e orando continuamente, dizia: Jesus ajuda, Jesus tem misericórdia, Jesus salva-me. E de repente, o nome dela foi chamado: Elizabeth. E ela respondeu. E então, ela foi informada da hora, o período que ela foi salva, e ela respondeu: sim, meu Senhor. Antes que o anjo pudesse abaixar a cabeça, ela exclamou: Jesus me ajude. E de repente Jesus apareceu entre nós. Meu povo,
Assim que Jesus apareceu, a coroa de espinhos na cabeça de Jesus era muito maior do que costumamos ler ou imaginar. Só Deus sabe de onde esses soldados romanos tiraram aquela coroa de espinhos. Os espinhos foram grudados em sua cabeça. Todo o seu corpo estava cheio de ferimentos de facão. Só Deus sabe que material eles usaram para cortar, desde a cabeça aos pés, o Senhor. Irmãos, a esse filme intitulado A Paixão de Cristo, nesse filme, eles realmente tentaram revelar seu sofrimento, mas Jesus sofreu muito mais do que isso. Pelo que vi no Palácio da Salvação, ele estava 100% nu, sem roupas, e seu corpo e pele estavam machucados. Tudo isso Jesus sofreu por você e por mim. Quando a mulher gritou, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus se virou para ela e ela caiu aos seus pés. Jesus então levantou-a e limpou o rosto dela com uma mão encharcada de sangue. No momento que Jesus chegou, todos os anjos naquele palácio ajoelharam-se para adorá-lo. Todos os mortos se ajoelharam. Eu também me ajoelhei e todos nós abaixamos a cabeça. Irmãos, eu consegui levantar minha cabeça e eu estava assistindo todos os acontecimentos. Quando Jesus usou seu sangue para lavar seu rosto, a mulher se transformou na glória de Jesus. A Bíblia diz em João 1. A Bíblia diz em 1 João 3:2. Amados, agora somos os filhos de Deus e ainda não parecemos o que seremos, mas sabemos disso, quando Ele aparecer, nós o veremos como Ele é. Assim que ambos se transformaram na mesma glória, os dois foram elevados e houve uma canção de boas-vindas no céu. Essa mesma música entrou no Palácio da Salvação. Quando eles foram embora, o julgamento se tornou mais rápido e eu estava ofegante, chorando. Enquanto eu chorava, aqueles anjos gritavam, parta! Isso em todos os julgamentos que estavam se passando. Significa que eles estavam enviando todos para o inferno. Fiquei com mais medo, ofegante e tremendo. Comecei a lembrar de todos os meus pecados na igreja, quando algumas crianças me trazem dinheiro perdido e achado, e lhes digo, vai, compre doces com ele. Comecei a tremer, dizendo, estou com problemas. Irmãos, o julgamento tornou-se muito aterrorizante. Quando foi minha vez, nunca pensei ou acreditei que pudesse prosseguir, porque conhecia meu estilo de vida antes daquele momento. Mas não se esqueça de que quando eu estava prestes a me envolver nesse acidente, eu disse alguns pontos de oração e terminei a oração confessando todos os meus pecados que cometi a Deus. A conclusão da minha oração foi, desde o dia em que nasci até esse exato momento, qualquer coisa que possa me fazer ser reprovado no céu, quando eu morrer, Senhor, eu disse, me perdoe, me lave com teu sangue. Isso foi o que eu estava dizendo quando o acidente ocorreu. Quando eles chamaram Abraão e Jacobo, eu me aproximei e a voz disse, você foi salvo em 12 de agosto de 1978 na igreja Foursquare Gospel Church. Nesse momento, meus dois tornozelos batiam um no outro. Mas o que mais me intrigou foi o que os olhos de julgamento do anjo eram tão aterrorizantes como uma poderosa tocha diretamente em seus olhos. Mas agora se transformavam em olhos angelicais. Isso desceu sobre mim. E surpreendentemente, o anjo apertou minhas mãos e me parabenizou e disse, proceda. Há apenas 2 palavras que são ditas aos mortos no Palácio da Salvação, que são, parta ou continue. Então, o anjo disse, proceda. Eu estava olhando para mim mesmo e pensando que o anjo poderia mudar de ideia, mas a próxima pessoa já estava sendo atendida. Quando cheguei à parede, uma porta se abriu e eu saí. Imediatamente eu pisei do lado de fora da porta. Naquela mesma estrada estreita que eu seguia antes da junção da separação, foi onde me encontrei e continuei seguindo o caminho estreito novamente.
Bem à minha frente vi uma grande mansão com uma inscrição: Bem-vindo ao Palácio da Restituição. Seus pecados serão revisitados antes de prosseguir. Escute-me, porque a restituição na Bíblia, portanto, há espaço para restaurar o que você roubou ou a propriedade de outra pessoa que ficou sob seus cuidados. Por favor, devolva-os ao proprietário agora. Pense em qualquer coisa que não pertence a você e que esteja com você. Relógio de pulso, óculos de sol, roupas, Bíblia, dinheiro, CD, DVD, etc. Por favor, devolva tudo que não lhe pertence antes de chegar ao Palácio da Restituição. E isso só pode ser feito agora, antes que você morra. Mesmo que você gaste o dinheiro da igreja ou o dinheiro de alguém que você deve devolvê-los. Se há algo em sua custódia que não lhe pertence, mesmo como ministro de Deus, você deve devolvê-lo. Se você estiver em um culto secreto ou praticando ocultismo, eu imploro, renuncie isso e destrua as coisas usadas nisso com fogo, antes que a morte chegue. Porque se a morte vier e encontrar sua alma suja, então você estará endividado. E certamente você será pesado nas balanças e será achado em falta. Se você não pagou o dote da sua esposa, vá e pague agora, porque está em dívida. Por favor, diga a qualquer mulher que se ela está escondendo dinheiro do marido, e ela faz isso por sua própria sabedoria, diga-lhe que ela está roubando. E ela deve devolver o dinheiro ao marido com desculpas e pedir perdão. Da mesma forma, um marido que está armazenando dinheiro em algum lugar sem o conhecimento da sua esposa deve ir agora e revelar o segredo, deixando-a saber. Isso é porque eles não são mais dois, mas uma só carne. Um marido que pediu dinheiro emprestado à esposa e não pagou deve ir e restituir o dinheiro agora, antes que seja tarde demais. Uma mulher entrou na sala de restituição. Esta mulher viveu uma vida que agradou a Deus. E ela era tão humilde. Mas o marido era um homem mau. Quando o anjo disse: "Você não pode ir. Você não pode continuar por mais tempo", ela gritou: "Por favor, tenha piedade de mim. Eu usei toda a minha vida para agradar a Deus." O anjo disse: "Verdadeiramente, toda a sua vida, você tem vivido uma vida que agradou a Deus, mas veja o que aconteceu. Porque Jesus Cristo disse que qualquer coisa feita em segredo será revelada abertamente. Então nós estávamos assistindo na tela. Naquela manhã, daquele dia em particular, ela procurou o marido para pedir dinheiro para comprar comida, e ele lhe deu uma pequena quantia. Mas ela disse ao marido: "Na verdade, isso é pouco." E ela estava separando as roupas do marido para lavar e descobriu que havia 27.500 no bolso de uma de suas calças. E ela pegou os 7.000 dele. Ela não comprou nada para si mesma, mas usou o dinheiro para preparar comida para as crianças, para ela e para o marido. Então ela disse: "Por favor, não fiz nada de mal com o dinheiro." E o céu disse: "É verdade que você não comprou nada pessoal com o dinheiro, mas usou para cozinhar comida para sua família. Mas você disse ao seu marido que você pegou o dinheiro do bolso dele? E não se esqueça de que estamos no salão da restituição. Um ladrão não entrará no céu." E com isso a voz disse: "Parta." Um homem, um ministro de Deus, que viveu uma vida santa e pregou a boa palavra de Deus, foi chamado. Quando ele ouviu que ele não seria capaz de prosseguir, ele perguntou: "Por favor, o que eu fiz? Eu vivi toda a minha vida para agradar a Deus." E a voz disse: "Quando sua filha queria se casar, você tirou o dinheiro da igreja e o adicionou ao seu próprio dinheiro para pagar o casamento." Ninguém lhe perguntou para que seria o dinheiro. No fim do ano, a conta da igreja foi lida e não havia especificação de que esse dinheiro em particular havia sido usado para o casamento da sua filha. E assim foi colocado como despesas diversas. E o ministro disse: "Mas eu não escondi. Os anciãos estavam lá quando a conta foi lida."
e eles foram informados. E a voz disse: Você especificou? E com isso a voz disse: Parta. Irmãos, um incidente aconteceu comigo na minha filial da igreja. Quando eu cheguei a Iana, comprei 2 lenços. Dei um ao meu pastor e guardei o segundo lenço. Nunca imaginei que eu tinha um terceiro lenço por engano. Eu tinha pago somente por 2. Ali mesmo no altar, eu ouvi uma voz dizer: Abraão, se você morrer agora, você estará indo para o inferno. E eu disse: Qual é a minha ofensa? A voz disse: Verifique o seu bolso. Quando eu fiz, eu vi um terceiro lenço no bolso e fiquei amargurado. Mas eu disse: Eu nunca tinha ciência disso. E a voz disse: É porque você não sabe o que eu estou lhe dizendo? Vai e devolva o lenço de volta ao dono. E não é só isso, você deve vir e confessar em público que é ladrão porque roubou um lenço. Há pessoas que podem testemunhar disso, que abertamente eu confessei na presença do povo de Deus que eu era um ladrão, que roubei um lenço. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia passou e eu não devolvi o lenço. Mas no 4º dia cheguei a Iana, comprei o lenço e fiz uma tentativa de devolvê-lo. Imediatamente, quando paguei por aquele lenço, ouvi uma voz dizendo: Agora, Abraão, se você morrer agora, você irá para o céu. Por favor, meu povo. E aqueles 3 dias de minhas reuniões de avivamento, 4ª, 5ª e 6ª. E se eu tivesse morrido durante o avivamento, eu teria ido para o inferno. Por favor, se houver alguma propriedade sob seus cuidados que não lhe pertence, por favor, devolva agora. Quando chegou a minha vez no Palácio da Restituição, não fiquei muito tempo e me disseram para avançar para o próximo nível. Isso foi a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu havia aprendido a não tomar nada que não seja meu. Quando saí de lá, cheguei a outro palácio chamado Palácio do Perdão. Nesse Palácio do Perdão está escrito: a menos que você perdoe os outros, você não pode ser perdoado. Se existe alguém que ofendeu você e você não perdoou essa pessoa, essa é a junção que o levará ao inferno. Se sua esposa o ofendeu, você deve perdoá-la. Não é apenas perdão, você também vai dizer para ela que você a perdoou também, porque você não quer ir para o inferno. No céu há uma grande corrente usada por Jesus para acorrentar aqueles que se recusaram a perdoar. A corrente é: oração do nosso Senhor. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. O que esse versículo significa é que, Senhor, quando eu chegar ao Palácio do Perdão e eu perdoar todos os meus ofensores, deixe-me escapar do seu julgamento. Mas se há alguém que eu não tenha perdoado, ó Senhor, não me perdoe também. Esse é o significado, e é uma corrente no Palácio do Perdão que mandará as pessoas para o inferno. Havia um homem lá. Ele e sua esposa tiveram uma briga e até resolveram a briga e se reconciliaram. Mas sempre que sua esposa fazia alguma coisa, ele sempre se referia a esse incidente. E aí lhe foi dito: se você verdadeiramente a perdoou, por que você ainda está usando esse incidente? Isso prova que você não a perdoou do seu coração. Isso foi o que mandou o homem para o inferno, por causa de Mateus 18:35. Então saímos do Palácio do Perdão e seguimos para o Palácio da Doação. Naquele palácio, qualquer cristão que não tenha dado a obra de Deus irá para o inferno. A partir daí, imagine um crente na igreja. E um anúncio é feito para uma certa coleta e a quantia certa de dinheiro necessária para executar aquela obra. E o crente tem o dinheiro em seu bolso ou conta bancária e hipocritamente finge não ter ouvido. Tal pessoa irá para o inferno a partir daquele palácio de doação, porque em Tiago 4,17 irá acontecer. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não pratica, esse está pecando. Tiago 4,17. A questão mais infeliz é a de um cristão que não paga o dízimo, provavelmente acreditando que o dízimo é um mandamento do Antigo Testamento.
A maneira como consideramos os ladrões armados deste mundo é a maneira como eles consideram um cristão que não paga o dízimo no céu. Malaquias 3:11. Eu costumava pensar que o meu dízimo era apenas por causa das janelas do céu, para serem abertas para mim por bênção de que não haveria espaço suficiente para me receber. Malaquias 3:10-12. Mas no céu o dízimo é mais do que isso. Porque de acordo com os versículos de Malaquias 3, de 8 a 9, se você pagar o dízimo, você não está roubando a Deus. Imagine roubar a Deus e você não é amaldiçoado por Deus, antes mesmo de falar em bênção. É basicamente o princípio da total obediência a Deus, porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Quando saímos do Palácio da Doação, seguimos para um palácio chamado o Palácio das Obras. Não se esqueça do que Paulo disse em 1 Coríntios, que todo esforço de todo filho de Deus, seja você pastor, evangelista, bispo, que todo o trabalho que você fez para Deus será testado pelo fogo. Por favor, leia 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Nesse palácio do trabalho, quando eles mencionam o nome de alguém, quando você está se aproximando, há uma sala de não mais que 8 pés por 8 pés e você vai para dentro. Antes de entrar, alguém sempre esteve atrás de você, desde que você morreu, e você não sabe que ele está te seguindo. Ele está de pé bem atrás de você como uma sombra. Quando você entra naquela sala, essa pessoa vem à sua frente com uma pasta na mão, levantada na sua cara e escrevendo seu trabalho manual na terra. Há uma mesa de ouro e o portfólio será colocado nela. A porta será fechada atrás de você e de repente ao redor daquela sala se transformará em fogo. E gradualmente a chama daquele fogo estará descendo e finalmente se apagará. Então você vai ver se o trabalho que a pessoa fez na terra é madeira, grama, feno ou restolho. A chama a consumirá. Mas se for ouro, prata ou qualquer pedra preciosa, outra porta se abrirá para você, e você ainda se encontrará naquela estrada estreita novamente. Mas isso é o que aconteceu comigo quando cheguei lá. Eu vi uma pequena pedra, não muito grande, e ela caiu na minha mão. Fiquei muito feliz e estava regozijando. A pedra levantou-se e seguiu de novo. Mas eu entendi muito bem que isso significa que meu trabalho iria me esperar no paraíso, já que ainda estou em uma jornada. Mas meu trabalho foi adiante de mim. Quando saí do Palácio das Obras, cheguei a um palácio chamado o Palácio das Palavras Vãs. Nesse palácio de palavras vãs, uma vez que você entra, há uma tela de um lado e então você vai ficar do outro lado. Quando é o seu tempo de julgamento, você verá todas as palavras ociosas que você disse aqui na terra. Se essa pessoa se arrependeu daquelas palavras ociosas que ele já falou, o sangue de Jesus descerá na tela e a enxugará. Então, se essa pessoa nunca disse nenhuma palavra má antes da sua morte, a tela estará limpa e essa pessoa será informada. Proceda. Mas, se você alguma vez disse alguma palavra ociosa sem se arrepender delas, elas irão ser escritas na tela. Aqueles que não se arrependeram de suas conversas malignas, e mesmo aqueles que se arrependeram e cometeram novamente o pecado das palavras ociosas, irão todos para o inferno. Lembre-se de que David disse: Ó Senhor, meu Salvador, que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis para ti. Salmo 19:14. E Jesus disse: Toda palavra ociosa que os homens falarem lhes dará conta no dia do julgamento. Mateus 12:36. Quando cheguei lá, meu povo, mais uma vez, Deus me mostrou misericórdia. O anjo apertou minha mão e disse: Proceda. E eu segui para outro palácio chamado Palácio da Responsabilização. Nesse palácio da prestação de contas,
todas as más ações e pensamentos que você teve enquanto esteve na terra. Você não confessou para que o sangue de Jesus os lavasse? Então você começará a confessá-lo um após o outro. Aqueles que você matou, mentiu contra, etc., você vai confessar tudo. Quando você está confessando os seus pecados, ao lado de você está um pilar e um computador e um anjo ao seu lado, enquanto você confessa. Tudo está escrito e gravado no computador. Depois de confirmar que tudo está correto no relatório, então virá uma voz do céu dizendo: por causa de todas essas suas atitudes malignas enquanto esteve na terra, pegue o caminho que é igual à sua pessoa. Parta para o inferno. A partir desse palácio, seguimos para o palácio da separação. Nesse palácio, qualquer um que não se separou para estar com Deus, mesmo que seja um ministro de Deus, ele não pode ganhar o céu. Vou em frente para dizer que passei para o palácio do compromisso. Nesse palácio você será examinado em quão comprometido e dedicado você é a Deus. Se sua dedicação e compromisso não é 100%, meu irmão e minha irmã, o resultado é o inferno. Seguimos para outro palácio chamado o Palácio do Alto Sacrifício. Se o seu alto sacrifício não é 100%, irmãos, o resultado é o inferno. Em todas essas coisas que estou dizendo, o Senhor é meu testemunho vivo de que todas elas são verdadeiras. Em nome de Jesus eu oro por mim e por todos vocês que estão tendo ciência desse testemunho, que você não vai se arrepender de trabalhar para Deus. Chegamos a um outro palácio chamado Palácio do Mundanismo. Esse palácio do mundo, uma vez que você chegar lá, você se verá em uma tela mostrando todas as suas atividades na terra, seus gostos, de como você veste suas roupas, etc. Alguns pastores com penteados funk, o caso deles e delas era julgado muito rápido, porque eles vão diretamente para o inferno. Aqueles que usam creme clareador para a pele, para alterar a cor da pele, maquiagens e penteados mundanos, uso de sais e roupas indecentes, todos assim irão para o inferno. Por favor, meus colegas ministros do Evangelho, alguns de nós, pastores, temos alto padrão de vida moral, mas se os membros de nossa igreja se comportarem mal e se vestirem de qualquer maneira, e o pastor não os corrigir por causa do dinheiro, deixe-me dizer-lhes, esse pastor irá para o inferno. Por favor, não permita que os seus membros o atraiam com o dinheiro, que isso te levará ao inferno. Uma certa mulher gritava: jamais perdoarei meu pastor, embora seja tarde demais para perdoar. Porque quando ainda estava viva, ela compareceu a uma reunião de avivamento em que tinha a palavra sobre o tempo do fim. Ela reuniu todos os seus pertences, incluindo joias, bolsas, sapatos e roupas que não beneficiavam um cristão, e colocou fogo em tudo. Ela começou a se vestir normalmente como uma filha de Deus. Tudo isso estávamos vendo na tela. Um dia o pastor de sua igreja a viu e disse: irmão, o que aconteceu com você? Ela explicou o que aconteceu na reunião de avivamento e disse: meu pastor, deixa eu te dizer, você não está nos dizendo a verdade sobre o caminho do Senhor aqui. E o pastor respondeu a ela: oh meu Deus, você foi adorar com todas aquelas igrejas ortodoxas. Deus não tem nada a ver com o seu jeito de vestir. Isso foi acreditado por você porque essas coisas entraram em sua mente. Por causa do que o pastor disse a ela, ela voltou para casa e começou a se vestir com os seus velhos costumes mundanos. Após o serviço, um dia, voltando para casa, ela se envolveu em um acidente de carro, morreu e foi para o inferno. Depois de tudo que passou no inferno, ela estava chorando, dizia: eu nunca perdoarei meu pastor. Mas, irmãos, já era tarde demais. Quem vestiu roupas finas ou sexy
que expuseram sua nudez e não se arrependeram, irão para o inferno. O céu é santo, o próprio Deus é santo. Jesus Cristo também é santo. O Espírito deles é o Espírito Santo. Não há coisa suja que pode entrar no céu. De lá, segui para outro palácio chamado Palácio da Incredulidade e Medo. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8: Mas os que são temerosos, incrédulos e abomináveis, e os assassinos, e os vilões, e os feiticeiros, e os idólatras e todos os mentirosos, terão sua parte no lago de fogo que há de com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não somos covardes que devam ter medo. Nós temos o Espírito. Os covardes e os medrosos e o resto deles irão para o inferno. Nós seguimos para o palácio do fruto do Espírito. Nesse palácio, há 9 deles de acordo com o livro de Gálatas 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Coma dos 9 frutos do Espírito, porque se estiver faltando um dos frutos, meus irmãos, a pessoa irá direto para o inferno. Do primeiro fruto ao último, nenhum deve estar faltando. Depois disso, o Palácio da Santidade. Ali foi escrito com ousadia: Bem-vindo à cidade do Rei da Glória. Nenhuma coisa impura jamais entrará, e o seu pecado será revisitado antes que você entre. Como você está saindo do último portão, um manto branco apenas cobrirá você de todos os palácios que você passou. Você estava nu o tempo todo. Nesse palácio da santidade, se qualquer coisa chamada pecado aparecer diante de você, você irá diretamente para o inferno. Por favor, leia agora e ore a oração de Paulo no livro de 1 Tessalonicenses 5, de 22 a 23. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse palácio da santidade, tantos ministros de Deus como com diferentes títulos na terra e tantos cristãos foram para o inferno de lá. Ore dia e noite com lágrimas de choro para que Jesus te faça santo no seu coração, em seu espírito e te santifique em corpo. Portanto, tendo essas promessas, amados, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Uma mulher chegou ao salão e foi-lhe dito: Você não pode passar. E ela disse: Eu vivi uma vida cristã sagrada, o que eu fiz? O anjo disse: Dobre suas mãos. Ela cruzou as mãos e o anjo disse: Abra-as. Quando ela abriu as mãos, 12 palitos de fósforos estavam em suas mãos. E o anjo disse: Onde você conseguiu esses 12 palitos de fósforos? Então ela disse: Meu vizinho me deu uma caixa de fósforo para acender o meu fogão, porque eu não tinha nenhum. Acendi um e ele não acendeu, mas o segundo foi usado para acender o fogão. E então ela tirou 12 palitos extras e colocou em sua própria caixa de fósforo sem dizer ao vizinho. Mas o anjo perguntou a ela: Você disse que você removeu 12 palitos de fósforo a seu vizinho? E ela disse: Eu não disse. O anjo disse agora: Olhe para cima e leia. E ela leu: Nenhuma coisa impura jamais entrará. E o anjo disse: Quantas coisas impuras disse? Ela disse: Apenas uma. O anjo agora disse: Quantos palitos você tem? 12. E então a voz disse: Parta. Um homem de Deus veio. Ele sofreu muito no ministério. Vi tudo na tela. Ele tinha uma fazenda ao lado da igreja. Um dia ele estava lavrando a fazenda e ele achou 4 ovos dentro da fazenda. Ele pegou os ovos, cozinhou e comeu. Isso foi tudo. Quando ele chegou ao anjo, a ele foi dito: Você não pode entrar. E ele perguntou: Por favor, o que eu fiz? O anjo disse: Dobre suas mãos. Quando ele fez, 4 ovos apareceram na mão. O anjo perguntou-lhe: Onde você encontrou esses ovos? E ele disse:
Eu estava arrancando ervas na minha fazenda e eu não tinha comida para comer e eu peguei os ovos. O anjo disse: Você é o dono das aves? Você fez algum esforço para procurar o dono da ave? Isso é roubo, e nenhum ladrão pode entrar no céu. Então a voz veio e disse: Parta. Quando chegou a minha vez, o anjo presente naquele palácio era como um espelho, e todo o seu corpo estava cheio de olhos. Os olhos estavam todos piscando. Eles o chamavam de anjo de Deus. Uma vez que você apareça de longe, o anjo esteja balançando a cabeça, isso significa que você é infeliz e você está indo direto para o inferno. Quando eu cheguei a ele estava cheio de sorriso. Ele apertou minha mão e disse: Você é bem-vindo em casa. Imediatamente eu deixei o palácio e eu estava andando ao longo do lado da parede. Uma porta se abriu para mim e havia glória de Shekinah brilhando no lugar. Não importa o quão poderoso você seja, você deve fechar os olhos. E de repente uma força me empurrou para fora e já um anjo estava lá. Um anjo muito alto, com vestes brancas. Sua coroa estava brilhando enquanto ele estava de pé. Sua beleza era enorme. Imediatamente, quando ele me viu, ele apertou minhas mãos e falou em inglês, dizendo: Filho do Deus Altíssimo, você é bem-vindo. Onde eu estava de pé estava cheio de ouro brilhante e eu estava gritando: Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus! Ao meu lado estava um longo pilar e belas flores plantadas ao lado. Então eu me abaixei para pegar uma pedra dourada e a pedra gritou: Aleluia! Eu estava imaginando o que era esse lindo lugar. E depois de algum tempo o anjo me disse: Filho do Altíssimo, vamos? E eu respondi: Para onde? Ele respondeu: Casa. Eu disse: Então onde estamos? Ele disse: Este é o nosso arbusto aqui no céu. E eu me maravilhei e disse: Você quer dizer que isso é mato? Mais tarde chegamos a uma cidade chamada Palácio das Crianças. Nesse palácio, qualquer um que não tenha tomado conta de seus filhos irá para o inferno, a partir daquele Palácio das Crianças. Qualquer forma de conspiração do aborto é chamada de assassinato. Mesmo se você fosse mãe de muitos filhos e abortasse o último dizendo que você não precisava mais de um filho, também cometeu assassinato. Qualquer um que tenha realizado ou conspirado para abortar uma gravidez e não tenha se arrependido antes da morte, a pessoa irá para o inferno. Então, depois de passar pelo salão da santidade, ainda podemos ir para o inferno da cidade das crianças. Entrando no paraíso, saímos do Palácio das Crianças e chegamos ao lugar do sangue. Naquele lugar havia 2 anjos sentados em frente do outro e uma garrafa de sangue foi colocada entre eles. E eles me pediram para ir buscar o sangue. Lembre-se que o sangue com o qual você foi redimido aparecerá diante de você. Quando coletei o sangue e o meu anjo viu, ele começou a pular de alegria e começamos a ir juntos novamente. E havia esse portão que estávamos nos aproximando. Naquele portão havia uma grande mansão naquele lugar. De longe parecia uma mansão branca, mas de perto era ouro puro. Imediatamente entrei na mansão. Na frente havia um livro muito grande e anjos de pé sobre algumas árvores douradas. Embora o livro não estivesse aberto em minha presença, eu sabia que era o livro da vida, e nós apenas passamos e continuamos andando. Nesse ponto, já estávamos entrando no céu. Alguns anjos eram muito altos, e alguns de altura normal, e havia criaturas diferentes lá, pássaros e animais. O chão e os pisos eram feitos de ouro puro. As coisas eram lindas, com cores diferentes. Na verdade, eu estava fascinado em olhar para a beleza deles, até que cheguemos a este nível que podemos celebrar. Não se esqueça do tema: Abraão, não celebre a sua glória ainda. Tudo que você está fazendo para Deus, por favor, não comemore ainda, a não ser que você chegue a esse lugar no céu. Assim que cheguei ao céu, não pude encontrar meu anjo por mais tempo, mas não tive medo, porque sabia que já havia conseguido. Eu estava olhando para uma grande mansão à minha frente, que estava cheia de glória. Quando cheguei à porta, ela se abriu um pouco e eu entrei. Oh, meu Deus, era a reunião das pessoas santas.
Todos eles estavam vestidos com roupas brancas, imaculadas, e estavam cantando: Aleluia, aleluia, aleluia. Quando entrei, vi todos eles com uma coroa na cabeça. Irmãos, sua maior tarefa na terra deve ser a de entrar no céu. No céu, as pessoas estão com diferentes posições, cerca de 3 fileiras, 2 fileiras e assim por diante. Mas pelo menos todos eles chegaram ao céu. Isso é o máximo. Eu oro para entrar no céu com muitas fileiras e estrelas, porque essas estrelas embelezam a roupa. Qual o significado dessas estrelas? Uma estrela é uma alma que você ganhou para o reino e essa pessoa permaneceu até o fim. A quantidade de almas que você salvou será anexada a você como classificação em estrela. Nesse ponto, a coisa mais importante de sua mente é Jesus. É Jesus que te redimiu. Então eu estava ocupado, procurando por Jesus. Ó Jesus, deixe-me ver você. E em todas essas buscas havia ordem, nenhum empurrão, nenhum argumento, havia paz absoluta. Havia um lugar onde eu cheguei. Vi 12 anciãos de joelhos com as coroas no chão. E do outro lado também 12 anciãos de joelho e também suas coroas no chão. Bem ali no chão, um homem com uma coroa muito grande era alto e bonito. De repente, minha mente me disse que esse era Jesus Cristo. Então eu gritei: "Oh, Jesus, eu cheguei." Ele era muito alto, bonito, cheio de glória, cheio de humildade. Sinceramente, não sei onde as pessoas tiram fotos de Jesus que usaram em calendários e cartazes. Imediatamente Jesus me viu. Ele disse: Abraão, Abraão, você chegou aqui. Ele apenas me levantou e gritou: Aleluia! Com uma voz alta, e aquele som de aleluia cobriu todo o céu. Quão glorioso será estar nas mãos de Jesus Cristo? No palácio do povo sagrado, o céu é preenchido por pessoas que adoram a Deus. É uma pena se você não entrar no céu. O céu está com falta de pessoas para adorar. É só você obedecer, para que você também possa se juntar a eles. Eu pensei, disseram que nosso antepassado, o pai da fé Abraão, está aqui. Imediatamente eu o vi chegando. Tudo o que você pensa acontece. Ele estava cheio de estrelas, seu cabelo era branco e ele estava brilhando enquanto se aproximava. Ele tinha uma longa barba branca e ele foi embora. Eu pensei em Paulo e imediatamente eu o vi chegando também. Ele era de estatura média, com cabelos compridos que pareciam um pouco à frente e cheio de estrelas. Alguém que eu pensava, eu via imediatamente. De repente, um pensamento me veio à mente. De onde eu vim? E os santos que vieram de lá? Imediatamente vi um homem negro vindo e percebi que era o apóstolo Ayodele Babalola. Eu vi Baba R.A. Jorge, eu vi aquele velho evangelista alto, Barba R.G. Acapo, ele estava cheio de estrelas. Eu vi muitas pessoas consagradas. Eu saí daquele palácio para outro lugar, onde havia mansões do passado e do presente. Eu vi a casa do general Versier, eu vi Baba W.F., a casa de Comui no céu e também muitos outros grandes homens de Deus. Mas havia alguns outros grandes homens de Deus que via sua mansão no céu, mas não mencionarei nomes. Eles também me levaram para minha casa e estava em construção. Então eu disse: deixe os construtores pararem agora. Eu tenho que ocupar aqui. Mas eles disseram: não, a casa deve ser completada antes que você possa ocupá-la. Mais tarde, eles me levaram onde guardavam roupas do povo santo e eu vi. Mas eles disseram que muitos dos donos dessas roupas estão no inferno, enquanto alguns donos ainda estão na terra. De lá, fomos ver onde eles guardavam coroas diversas. Aqui, novamente, o homem chorou dizendo que alguns dos donos das coroas estavam no inferno, enquanto alguns ainda estavam aqui na terra. Há um lugar o qual fomos, quase esqueci de mencionar. Era um grande palácio com 12 mansões. Eu perguntei sobre os donos dessas mansões e ele disse: é dos 12 apóstolos.
e um deles está no inferno agora mesmo. Ele me pediu para olhar para uma mansão separada. Era muito grande. Então eu fui espreitar e vi uma senhora, muito bonita, em um vestido branco e cheia de glória. Mas ela estava chorando com uma voz alta, dizendo: "Não, por favor, não me adore. Eu não sou o Salvador." Então eu perguntei quem era ela. É tímida. E ela estava chorando. O homem ao meu lado disse: "Essa é Maria, a mãe de Jesus Cristo, não a mãe de Deus." E ela ainda está chorando até o momento, porque as pessoas ainda a adoram. Por favor, meu povo, a Maria não é nosso Salvador. Ela é apenas a mãe de Jesus por nascimento físico, mas não a mãe do nosso Senhor. Então eu perguntei: quando ela vai parar de chorar? E eles disseram: até o dia do arrebatamento. Depois disso, fui levado para Nova Jerusalém. Irmãos, é mais lindo que o céu, muito mais que o paraíso. Entende? O céu inteiro não é o paraíso. Existem ruas, vilas e cidades. A Nova Jerusalém foi cercada por 12 paredes, com 12 portões. Cada portão é nomeado com o nome dos 12 apóstolos. Nós fomos para um lugar que o anjo estava me mostrando. Ele apontou para uma mansão e estava balançando a cabeça. Ele disse: "Essa é a casa de Judas Iscariotes, mas o próprio Judas está no inferno, mas a sua casa está aqui em Jerusalém." Agora ele olhou para mim e disse: "Filho do Altíssimo, é hora de voltar para a terra." E eu estava falando: "Terra? Onde está a terra?" Então olhei diretamente e vi um lugar escuro com estrelas escassas. Então eu perguntei ao anjo: "Esse é o lugar que você quer que eu vá?" "Não, eu não vou. É melhor você ir lá sozinho. Mas para mim, eu prefiro ficar aqui." Então eu perguntei a ele: "O que são as poucas estrelas que eu estou vendo neste lugar?" Ele disse: "Esses são os poucos crentes na terra." Comecei a discutir com ele que eu não voltaria à terra. Então ele abriu minha visão do inferno e eu vi como as pessoas estavam correndo no fogo, como as pessoas estavam chorando e gritando por ajuda. Então eu implorei para ele fechar a minha visão no inferno, e com a base da promessa de que ele voltaria à terra comigo. Ele concordou em ficar comigo, então ele me pediu para olhar diretamente. Quando olhei, eis que me encontrei na cama do hospital. 3 coisas que farão você chegar ao céu e ter uma mansão: uma vida piedosa, evangelismo e conquista de almas, e gastar seu dinheiro para com Deus. Essa é a minha história. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes 12, 13 e 14. Por favor, evite qualquer coisa que faça com que você perca o céu. Fique abençoado.